Olá, olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Gratidão por você estar aqui. E hoje, nesse vídeo, eu vou registrar mais um processo que foi muito importante para a minha expansão de consciência, para o meu autoconhecimento, que eu estou muito feliz em trazer esse assunto específico aqui, porque foi algo que transformou minha vida de uma forma quântica. O Ho'oponopono, sem dúvida nenhuma, me abriu portas, né? Porque o Ho'oponopono, ele vai limpando, tirando a sujeira do caminho, para que coisas novas, novas informações, novas oportunidades entrem na nossa vida. E esse fato que ocorreu foi uma maravilhosa oportunidade de crescimento mesmo, de expansão de consciência e de transformação, de transmutação também. Bom, eu estou falando do livro de São Germain, o livro de ouro de São Germain, a sagrada alquimia do eu sou. Quando eu tive acesso a esse livro, foi uma coisa assim que aconteceu muito misteriosa, vamos dizer assim. Eu acredito que tenha sido um presente da minha centelha divina, dos seres de luz que me acompanham. Foi um presente maravilhoso, porque não foi uma intenção minha comprar esse livro. Eu entrei um dia, provavelmente eu estava procurando um livro, né, para minha filha escolar, e eu me deparei com esse livro e estava ali, né, um botão no site, compre com um clique. E eu nem pensei, eu cliquei lá em cima e a compra foi feita imediatamente, foi algo instantâneo. E depois, assim, eu achei estranho, eu fiquei até um pouco brava comigo, sabe? Que eu não prestei atenção. Eu falei, como assim, né? Eu não queria comprar esse livro. Mas eu já tinha comprado e eu comecei a ler. Quando eu comecei a me envolver com esse livro, eu fui percebendo que esse livro, ele foi realmente um presente, e eu li esse livro com muito medo, porque ele, São Germain, se você já leu esse livro, a impressão, a sensação que eu tinha era de que São Germain estava falando comigo. E se você teve essa maravilhosa oportunidade de ler também esse livro, com certeza você deve ter tido essa sensação de que as palavras estavam vindo para você. E muita coisa eu não entendia e, sinceramente, profundamente, eu ainda não entendo. Porque cada vez que eu leio, eu vou tendo uma compreensão melhor, né, sobre o que está escrito ali. Porque a primeira vez que a gente lê, a gente tem um entendimento, uma compreensão que é proporcional ao nosso nível de entendimento, né? A nossa expansão de consciência, é proporcional à consciência daquele momento. E aí, conforme a gente vai lendo e estudando e se aprofundando, né, nesses assuntos, a nossa consciência vai se expandindo e a gente vai tendo um entendimento melhor, a gente vai enxergando de uma outra forma. Como a Bíblia, né? Eu nunca li a Bíblia inteira, mas a gente, não sei se você também conhece, né, os ensinamentos de Neville Goddard, eu não sei se é assim que se fala, tá o nome dele, mas Neville Goddard, tem muita gente que traz os ensinamentos dele aqui no YouTube, e ele faz, né, com que a gente tenha uma compreensão diferente dos ensinamentos, não é literal. O negócio é mais profundo, porque esses ensinamentos que a gente recebe de forma quântica, posso até dizer assim,
eles têm algo oculto, que a gente tem que se aprofundando no assunto para ter o entendimento. E eu trouxe aqui, né, uns trechos desse livro, porque eu sei que tem muita gente que fala sobre o eu sou. Tem vários vídeos, tem meditação, tem trabalhos lindos aqui no YouTube sobre o eu sou. Mas eu não conheço ainda, não tive esse conhecimento, eu não sei se alguém trouxe, né, aqui trechos do livro que nos trazem um entendimento sobre o que é esse trabalho canalizado, né, que esse é um livro canalizado. Esse livro é canalizado pelo J.P. Santsil, eu não, desculpa se não for assim que se pronuncia o nome, tá? Mas o nome do livro é O Livro de Ouro de São Germain, A Sagrada Alquimia do Eu Sou. E aí então eu fiz uns trechos aqui, tirei uns trechos do livro e eu vou começar a narrar aqui para a gente ter um entendimento sobre esses ensinamentos maravilhosos. O livro começa assim: Este é o sagrado ensinamento que o mestre Saint-Germain dispôs para a sua era de ouro e que forma parte do terceiro ciclo de ensinamentos da Irmandade de São Germain, depois do qual o discípulo se encontra com pleno conhecimento da sua presença eu sou. Quanto mais for estudado e meditado o conteúdo destas palavras, mais protegido e elevado se tornará o discípulo. Sabemos que o mestre não usa nenhuma dissimulação ao mostrar-nos os perigos e consequências ocasionadas àqueles que focarem sua atenção em leis, pessoas, assuntos e vibrações inferiores, utilizando-se de seus ensinamentos. O que eu entendo, né, por esse trecho é que a gente deve sempre direcionar os ensinamentos que o mestre São Germain está passando aqui para a gente, de forma que a gente esteja conectado com a luz, né? Porque tem muito poder essas palavras. Continuando aqui, decorre da concepção hebraica do monoteísmo que Deus existe por si mesmo para si mesmo e é o Criador incriado, que é independente de qualquer conceito, força ou entidade. Portanto, eu sou quem eu sou. Aqui o que eu entendo é que tudo é um, tudo é Deus. Eu sou Deus, você é Deus, essa câmera que me filma é Deus, esse papel que eu estou usando para fazer essa leitura também é Deus, né? Tudo é um. Quando eu me deparei com esse tipo de assunto, eu achei estranho. Até mesmo quando eu assistia os vídeos da Beth Russo e ela falava: você é uma deusinha, você é um deusinho. Eu achava estranho aquilo, sabe? Eu queria aceitar, mas eu não aceitava. Eu tinha um paradigma, uma resistência muito grande em entender isso. E esse livro eu conheci depois do Ho'oponopono. Então, foi um pouco mais fácil esse entendimento sobre o eu sou, porque o eu sou é Deus, a gente é Deus, uma parte dele, né? Por isso que algumas pessoas se referem à centelha divina. A gente é uma centelha, uma fagulha de Deus. Deus é tudo. Nós somos seres individualizados, únicos, mas também somos Deus, né? E
eu vou continuar aqui, tá? A tendência natural da vida é o domínio total de vossa consciência, no convívio com o amor, a paz, a beleza, a harmonia e a opulência. É indiferente para a própria vida, e vida aqui está em letra maiúscula, que eu acredito, né? Eu acho, para mim, significa Deus. É indiferente para a própria vida, se vós utilizais ou não destes benefícios, mas eles continuam surgindo, mais e mais, para manifestar sua perfeição, sempre com o impulso vivificador que lhes é inerente. Eu sou é a atividade da vida plena, é inteiramente consciente. É inacreditável como os estudantes mais sinceros nem sempre chegam a captar o verdadeiro significado destas duas palavras no domínio de vossa consciência. Quando dizeis eu sou, sentindo profundamente, contatais a fonte da vida eterna, em plena consciência, para que ela transcorra sem obstáculos ao longo do seu curso, em mais perfeito fluxo. Assim, vos abrireis amplamente a porta para seu fluxo natural, como as águas correntes de um rio, que ao encontrar todo e qualquer tipo de obstáculos inerente ao seu curso, fluem, desviando harmoniosamente, sem perca de tempo, desprendido de todo pensamento e de toda problemática relativa a esses mesmos obstáculos. Quando pensais na expressão eu sou, significa que já sabeis que tendes o Criador, o Todo-Poderoso em ação, atuando em tua vida. Quando eu comecei a fazer, né, os decretos, gente, no começo eu li esse livro, mas eu não sabia o que era ainda isso, né? E eu comecei a fazer uns testes. Não é que eu não acreditava, mas eu não acreditava inteiramente. Não sei se ficou confuso isso, mas eu não desacreditava, mas também eu não acreditava completamente, porque como assim? Como pode ser tão fácil, né? E eu comecei a fazer uns testes usando, né, uns decretos e era instantâneo. Aqui no livro ele até menciona que não, a gente não deve dar atenção ao tempo, porque realmente é instantâneo quando a gente fala eu sou. Inclusive, numa parte do livro, né, São Germain, ele também menciona que quando a gente usa o eu sou de forma negativa, é como se a gente estivesse estrangulando a nossa garganta, colocando nossas mãos no nosso pescoço e estrangulando a passagem da luz. Porque o eu, como ele mesmo, como está aqui dizendo, eu sou, é Deus na gente, é a energia perfeita fluindo em nós. Então, quando a gente usa o eu sou de maneira negativa, é como se a gente tivesse negando a Deus, vamos dizer assim. E assim, é muito importante que a gente vigie os nossos pensamentos. Eu vi, né, aí que tem estudos que falam que nós temos aproximadamente 70 mil pensamentos por dia. Como que vai controlar isso? A maioria não são nossos. A maioria é de quando a gente era criança, que quando a gente, se você tem, não sei se você tem esse conhecimento, mas até os 7 anos de idade, nós somos uma esponjinha. Toda criança é uma esponjinha. Então absorve tudo que absorve tudo que vê, que escuta, não filtra nada. E aquilo vai entrando no nosso inconsciente e depois a gente vai tendo repetições de padrões e a gente não sabe por quê. Não é culpa de ninguém.
essas coisas acontecem mesmo, porque vem acontecendo, né, de pais para filhos, dos nossos avós, dos nossos antepassados, mas se a gente trouxer essa responsabilidade para a gente, que até o próprio Ho'oponopono fala disso, trouxer essa responsabilidade, assumir e querer mudar, isso é completamente possível. E o eu sou, ele é muito poderoso mesmo, porque a gente pode mudar qualquer coisa, né, que a gente queira, qualquer coisa negativa e positiva. E isso é muito lindo, né, gente? Eu vou continuar aqui, tá? Eu precisei desse papel porque dessas escritas, porque eu queria trazer frases aqui e na hora de gravar eu vou me empolgando e eu acabo esquecendo. Então é como se fosse uma colinha, tá bom? Lembrai-vos, ninguém pode fazer nada por vós. Deveis fazê-lo por vós mesmos. Neste trabalho, neste ensinamento e nesta radiação, todas as coisas velhas do indivíduo saem para serem consumidas. Isso me lembra muito o Ho'oponopono, no meu início. Todas as coisas velhas do indivíduo saem para serem consumidas. A gente vai começando a ter consciência, trazer consciência, luz para aquela sombra. E muitas vezes a gente vai ter pensamentos desconfortáveis para mudar. Então a gente tem que ficar muito, muito feliz. O certo, o ideal é ficar muito feliz, muito contente quando surge um pensamento desconfortável, uma situação desconfortável, ou algo que nos deixa tristes, infelizes, com raiva, enfim, com qualquer coisa que seja desqualificada, que é para a gente poder estar transmutando. E quando eu lembro de fazer isso, é muito, muito bom, me sinto muito leve, me sinto muito mais feliz e confiante. E aqui, vou continuar, tá? Ele fala isso também. Antes de queixar-vos, peraí. Antes de queixar-vos das coisas que experimentais em vós e em vosso mundo, lembrai-vos que elas podem ser transmutadas. Tende cuidado em não fixar a atenção naquelas coisas das quais quereis livrar-vos. Não deveis lembrar daquilo que não deu certo. Não é maravilhoso que depois dos séculos em que estivestes construindo limitações, possais em pouco tempo extirpá-las, conquistando a liberdade através de teu próprio esforço? A forma mais rápida de conseguir esta conquista é empregando o humor. A sensação leve que dá alegria permite maravilhosas manifestações na manipulação dos sentimentos e emoções. Se vos empenhais em invocar a lei do perdão, podeis consumir todas as más criações do passado com a chama violeta transmutadora e sereis verdadeiramente livres. Deveis ter consciência de que a chama violeta é a ativa presença do Todo-Poderoso consciente agindo. Quando sintais desejo de fazer algo construtivo, esforçai-vos com toda a força interior para consegui-lo, mesmo que não presencieis a manifestação imediata. Não vos preocupeis, pois os frutos virão inevitavelmente. E isso, essa frase, ela representa muito o que muitas pessoas falam, ensinam pra gente, né? Que a gente deve soltar. A gente faz a técnica, se esforça ali, né? Sente a técnica, porque o sentimento, ele é muito mais poderoso do que
o pensamento. Então, o pensamento unido com o sentimento emana uma vibração, e isso volta, isso retorna de qualquer jeito. Às vezes a gente quer para o dia seguinte, mas a gente sabe que não é bem assim que acontece. Precisa dos ajustes necessários, das limpezas das crenças, dos paradigmas, né, dos programas sabotadores, das mudanças dos padrões. E para mudar um padrão é um pouco demorado, não é tão rápido assim, né? Eu comecei a ler esse livro em 2020. Eu não li ele rápido, eu demorei para ler, porque eu queria entender o que estava acontecendo, porque eu fui ficando apaixonada por isso, muito apaixonada. E, e eu entendia o que estava lendo? Muitas vezes não. Então, para aqueles decretos entrarem na minha cabeça, para os decretos que mais me chamavam a atenção no começo, que eu trouxe alguns aqui, eu fazia post-it e ia grudando nos lugares e que eu mais ficava presente, né? Ali, quando eu estava lavando a louça, no lugar onde eu lavo a louça, eu tinha um monte de post-it ali. Um monte, com vários decretos, que eu tá lavando a louça, vem aqueles pensamentos, opa, já li um decreto ali. E ficava ali fazendo Ho'oponopono, lendo decreto, e com certeza isso me ajudou a sair daquele lugar que eu não queria estar, que era sentir um medo, e assim, ainda tenho que melhorar muito, muito, muito mesmo. Mas eu posso dizer que hoje eu me sinto muito mais confiante, muito mais feliz, em paz, sabe? Porque essas coisas trazem paz para a gente. E o que todo mundo quer é ser feliz e sentir paz. Eu acho que é isso, né? Aqui eu trouxe esse decreto, ele foi um decreto que eu usei durante muito tempo. Foi o primeiro decreto que eu decorei e que eu fazia para tudo mesmo. Quando eu estava com um pensamento ruim, quando eu estava sentindo uma dor, quando eu estava pensando em doença, quando eu estava. Porque né, a gente acaba pensando em coisas que a gente não quer. E quando a gente percebe esse pensamento, a gente pode trazer luz para isso, né? E aí, esse decreto foi um decreto que eu fiz durante muito tempo, que é. Eu vou fazer uma introdução e depois eu vou falar o decreto. Aqui ele diz assim: qualquer expressão que se refira a vós ou empregada somente por vós inclui a energia e atividade da presença eu sou. A atividade correta a manter quando um órgão aparenta estar doente é declarar-se com firmeza que o decreto: eu sou a única e perfeita energia atuando neste lugar. Eu sou a única e perfeita energia atuando neste lugar. Eu sou a única e perfeita energia atuando neste lugar. Portanto, qualquer aparência de perturbação é instantaneamente corrigida. Para mim, é instantâneo. De verdade mesmo. Imediatamente, é instantâneo. Deixa eu ver, eu trouxe mais um aqui. Tem uns dizeres antes também para explicar. Esse é um outro decreto que eu também gosto muito de fazer. E esses todos que eu estou trazendo é o que eu faço até hoje, tá? O princípio da energia e substância é o mesmo. A substância tem energia interna naturalmente. O coração, o centro da substância, é ação inteligente. A vibração é, em seu estado natural, sempre pura.
A vibração é energia em ação e deve ser qualificada. Isso é elevada frequência. A pulsação em toda substância é o alento de Deus Criador, mantenedor e renovador atuando. Pensai quando respirais. O decreto. Eu sou a energia perfeita de cada sopro que respiro. Eu sou a atmosfera pura do meu mundo. Eu sou a energia perfeita de cada sopro que respiro. Eu sou a atmosfera pura do meu mundo. Formai o hábito de qualificar constantemente vosso mundo com a perfeição. Aqui eu trouxe um outro decreto que é para quando a gente tem muita resistência a aprender, a mudar algum padrão, a gente faz ele. Eu fiz muito assim, toda vez que eu leio um livro, que eu vou me deparar com um livro diferente, que é um pouco mais difícil, eu faço esse decreto. Na verdade, eu faço bastante esse decreto para várias coisas, porque a gente está aprendendo o tempo todo, né? Então, para o cérebro, dizei: eu sou a aceleração das células desta minha estrutura cerebral, que a faz expandir e receber a direção inteligente da poderosa presença interna. E eu trouxe um outro para o medo. Eu sou o poder e a presença consumidora de toda partícula de medo, dúvida e incerteza de minha mente exterior relativa à invencível atividade do eu sou. Bom, gente, eu vou tentar deixar anexado aqui, eu não sei se eu vou conseguir, tá? Mas se eu não conseguir deixar anexado, eu vou escrever os decretos. E se eu conseguir deixar anexado como um PDF, eu anexo isso tudo que eu disse aqui, essas palavras do livro, né? O livro, o nome do livro eu vou deixar também. E se eu conseguir, você pode baixar, né, o PDF. Mas se eu não conseguir, eu vou deixar aqui, tá bom? Descrito aqui embaixo, na parte, né, que deixa a descrição do vídeo, para que quem quiser copiar, colocar nos post-its aí e fazer os decretos, eles ficarão disponíveis para você. Eu agradeço do fundo do meu coração por essa maravilhosa oportunidade de estar falando desse livro maravilhoso. E eu agradeço por você estar aqui para mim, para a nossa cura. Gratidão. Até o próximo, gente. Tchau, tchau.